pessoal, então vamos lá. A Juliana, ela fez um pedido lá no canal para que eu explicasse alguma coisa sobre o conjunto dos números naturais, tá? Juliana, como você não especificou exatamente qual parte que você queria, então eu fiz do início. Me desculpe aí se não for isso. Mas aí qualquer coisa no final você vai lá e escreve dizendo especificamente o que você quer, tá bom? Então vou dar uma pincelada na ideia de conjunto dos números naturais para você, tá bom, filha? Então, vamos lá. De olho na telinha, tá bom? Prestando atenção para entender melhor esse assunto, tá? Conjunto dos números naturais. Filha, primeira coisa que eu quero que você grave, tá? É considerado um número natural aquele que representa uma ideia de quantidade ou de ausência de quantidade, né? Que é o zero, né? O zero representa ausência de quantidade. 1 representa, né? Ó, uma calculadora. 2 representa, por exemplo, 2 canetas, tá? Então, a ideia de número natural é isso, representar a ideia de quantidade. E mais, o número natural, ele é normalmente utilizado na ordenação ou contagem das coisas, tá legal? Bom, como é que você representa um número natural? Tá? Então, o conjunto dos números naturais é representado por aquele n meio afrescalhado, igual a chaves, tá? Então, o conjunto, os elementos de um conjunto sempre são colocados entre chaves. É uma das representações, tá bom, filha? E olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, reticências, vai embora, vai para o infinito, tá bom? Bom, você pode representar isso aqui, que também aparece bastante, Jô, dessa forma aqui, ó, através de diagrama, tá? Que é essa elipse aí, tá? Conjunto N e os elementos com um pontinho na frente, tá bom? Uma forma também de representar. Agora veja uma curiosidade, filha, uma observação. Se eu pegar aquele conjunto dos números naturais, aquele N meio afrescalhado, e colocar um asterisco em cima, olha o que aconteceu com os elementos do conjunto. O que está faltando ali, filhinha? Olha lá. Está faltando 0. Então aquele asterisco significa dizer conjunto dos números naturais sem o 0. Aqui vai uma curiosidade, filha. Antigamente, mas muito antigamente, os estudiosos da matemática, eles não aceitavam o 0 como sendo um número. Para eles o 0 era uma aberração da natureza. Eles não tinham mais o que fazer da vida, tá? Então por isso que antigamente esse n asterisco era considerado conjunto dos números naturais. Mas aí o 0, né, foi aceito na comunidade como realmente um número, tá? Bom, então essa é a representação do conjunto dos números naturais. Filha, muito bem, vamos adiante. Bom, claro, sem o 0, então, tá? Aquele asterisco. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer algumas operações com os números naturais, tá? Então a primeira operação que eu quero que você faça é da adição, tá? Eu poderia colocar aqui o algoritmo da adição para você direto, filhinha, mas isso você já vê aí. Então vamos fazer uma forma um pouquinho mais lúdica, tá bom? Me desculpa. Vamos lá. Imagine o seguinte, um exemplo. Imagine que eu esteja olhando o jardim da minha casa e de repente eu observo e duas aves posam nele. Tá? Olha lá, pousaram as duas aves. Não deu muito tempinho, de repente eu observei que mais 3 aves pousaram lá. Olha lá. Bom, se eu pegar e contar quantas aves eu tenho no total, então eu estou fazendo uma adição, né? Somando isso aqui, eu vou observar que eu tenho 5 aves no total, não é verdade? Muito bem. O que nós acabamos de fazer então? Qual é o algoritmo da adição? Quer dizer, aquela expressão que representa essa sequência que nós acabamos de falar aqui. O algoritmo da adição é esse, ó, 2 mais 3, o que resulta em 5. Olha lá, eu estou contando quantidade, tá bom? Vale a pena você saber os nomes, filha, que os elementos dessa operação recebem. Tá? Como assim os nomes, Bara? Não entendi. Veja, o 2 e o 3, eles são chamados de parcelas. Numa adição, os elementos que compõem a adição ali chamam-se parcelas. E o resultado, que é aqueles 5, nós chamamos de soma ou total. Tá bom? É bom saber disso. Tá bom, filhinha? Bom, vamos também saber um pouquinho sobre a subtração. Então, exemplo, imagine que eu esteja olhando meu jardim
e observo que 5 aves pousaram nele. Muito bem. Eu dei uma mexida errada e 3 se assustaram. E ó, 3 delas sumiram. Sobraram quantas, filha? Olha lá, sobraram 2, não é verdade? Então, qual é o algoritmo da subtração? Eu tinha 5 menos 3. São as 3 aves que fugiram. Isso resulta em 2. 2 foi o que sobrou daquelas 5 aves que eu tinha. Compreendeu a ideia, filha? É claro que é bom você saber os nomes também, né? O 5 nós chamamos de minuendo, o 3 nós chamamos de subtraindo e o 2 chamamos de resto, ou diferença. Tá legal? Filha, vale a pena você saber o seguinte, a adição e subtração, elas são operações inversas. Como assim, Bara? Não entendi. Então, pegando aquele exemplo anterior, 2 mais 3, não dava 5? Agora, se eu pegar, por exemplo, o 2 que estava somando ali, ou o 3, tanto faz, está somando, ele passa para outro membro? Membro, Bara? Não entendi. Tá vendo o sinal de igual ali, filha? Do lado esquerdo do sinal de igual nós chamamos de primeiro membro. Do lado direito do sinal de igual nós chamamos de segundo membro. Então eu vou pegar o 3, está no primeiro membro que está somando, ele passa para outro membro fazendo a operação inversa. E a operação inversa da adição é a subtração. Então fica assim, ó, 5 menos 3 igual a 2. Ou 5 menos 2, ao invés de passar o 3, passou 2, é igual a 3. Você observou, filha, que os elementos estão fechados? O 2, o 3 e o 5 aparecem em todas as operações que eu fiz ali? Tá bom? Então, isso é importante saber sobre adição e subtração. São operações inversas, tá? E mais uma coisinha também a saber sobre a adição e subtração. Você só pode somar ou subtrair coisas semelhantes. Não entendeu, Ju? Então, observe o que eu vou fazer aqui nesse exemplo. Imagine que eu esteja no meu jardim e vejo 2 aves pousarem nele. Muito bem. De repente eu estou lá no meu jardim e vejo 3 dinossauros aterrissarem nele. Ok, a história é minha, o jardim é meu, eu faço aterrissar quem eu quiser. Tá legal, Jô? E essa história é verdadeira, tá? Tá, continuando. Observe uma coisa, filha. Olha lá, são 3 dinossauros. Eu não posso, em hipótese alguma, falar assim, ó, que eu tenho 5 aves no meu jardim. Eu não posso somar o 2 com o 3. Não são coisas semelhantes. E também não posso falar que eu tenho 5 dinossauros no meu jardim. Não são coisas semelhantes. Concorda comigo, filha? Mas eu posso falar que eu tenho 5 seres vivos em meu jardim. Isso eu posso, que daí são coisas semelhantes. Seres vivos. Ju, para esse primeiro momento sobre adição e subtração dos naturais, você entendeu? Então eu vou gravar mais uns vídeos aí, acho que mais uns 2 ou 3 vídeos, não sei, falando sobre multiplicação e divisão e potenciação e radiciação. Tá legal? Tchau, Juzinha. Até mais.